tarde de hoje nos reserva o exame, no nosso 10º encontro, de um capítulo que é um capítulo extremamente relevante para o estudo do nosso livro, que é o capítulo que diz respeito à obra nos domínios da mediunidade, intitulado Possessão. Possessão. O capítulo em si traz, na sua divisão, 3 momentos muito marcantes. O primeiro deles diz respeito a um atendimento. Logo de cara, esse atendimento aparece, diferentemente do que foi observado nos outros encontros, quando a gente tinha aquela possibilidade de analisar ao lado das questões que envolviam o caso, o estudo em si, nós tínhamos toda uma rotina de conhecer, etc. Agora não, a gente vai partir diretamente para a análise de um problema que todos os que estão ali são defrontados e que, diferentemente do que nós poderíamos imaginar num primeiro instante, não recebe o atendimento mediúnico, exceto por via reflexa. A gente acaba compreendendo que seja assim porque a situação de desequilíbrio em que a entidade que chega ataca uma pessoa que estava ali conduzida por sua mãe é de chocar, é de chocar. Eu me lembrei, quando organizava a nossa conversa, de um texto que está numa obra que eu não sei se todos conhecem ou se já tiveram até a chance de, conhecendo, lerem, que é o livro do William Moses, William Stanton Moses. O Moses foi um médium que a FEB cuidou de acolher nas suas publicações, no livro antigo chamado Ensinos Espiritualistas. E esse livro, particularmente, tem na sua edição, eu tenho a 2ª edição comigo, não acredito que tenham saído muitas edições, porém, esta 2ª edição que eu tenho, nas páginas, se alguém tiver o livro, pode depois observar, 33 a 35, há uma análise sobre essa questão ligada à possessão. Diz o Moses o seguinte: os espíritos antagonistas que, revoltados contra a nossa tarefa, se esforçam para embaraçá-la, que impelem homens e outros espíritos contra nós e a nossa obra. Esses espíritos, refratários aos impulsos do bem, acham-se reunidos sob a direção de uma inteligência ainda mais malfazeja para prejudicar, embaraçar e deter a nossa marcha. Poderosos no mal, estimulam as más paixões, industriam-se para nos imitar e, assim, adquirindo influência para o que é baixo e desprezível, quando procuramos dirigi-lo ternamente para o que é nobre e purificado. São eles os inimigos do bem e os ministros do mal. Fazemos-lhe uma guerra sem tréguas. Nada é mais triste do que o abandono do bem e a escolha do mal. Admirais, amigo, que tantos maus espíritos façam obstrução, pois isso é real e não surpreendente. A alma vai para a vida espiritual com os gostos, predileções, costumes e antipatias da sua vida. Não há nenhuma mudança, salvo
o acidente de ser separada do corpo. A alma, que na terra tinha costumes impuros, gostos baixos, não muda de natureza ao sair da esfera terrestre. Assim como a que foi verdadeira, pura e progressista, não se torna baixa e má pelo fato de morrer. A alma cultiva costumes que se enraizam de tal modo a tornar-se partes essenciais da sua individualidade. E ele continua as suas observações dizendo que, diferentemente da ideia de que há um líder, né, que a teologia inventou e que às vezes é mais referido do que o próprio Deus nas reuniões de natureza religiosa que se desenvolvem particularmente no nosso país, ele diz: há muitas inteligências congregadas com tal propósito. Eu me lembrei da página do Moses justamente porque ele toca na possibilidade de estas entidades diretoras interferirem de tal forma que elas colocam aqueles que a elas se subordinam em condições de manter sob ataque aqueles espíritos que elas acabam por receber sob sua tutela. O caso de hoje vai se desdobrar um pouco mais. Porém, hoje é importante perceber que há, entre os que esperam ser atendidos no grupo mediúnico, certamente para a aplicação de algum passe, há alguém que demonstra pela aparência está muito, muito necessitado. É alguém que não conseguia, nas suas expressões, deixar claro o que o levava ali. Era como que, de certa maneira, alienado da realidade em que estava. Quando essa pessoa é notada pelo grupo, André Luiz observa que o Aulus vai conversar com o Celestino, o Clementino, perdão, que é o dirigente do grupo, o Clementino, e diz a ele que seria importante permitir ao grupo o estudo daquela situação e que, por isso, estava preparado para que eles pudessem assistir o que ele denomina uma demonstração importante. E eles, então, se deslocam até aquele jovem que estava acompanhado por uma senhora que era a sua própria mãe. Quando eles estão próximos, observando o encarnado, é autorizada a passagem de uma entidade que ele denomina aloucada, deslocada, e que rompe qualquer linha vibratória de contenção e grita o nome daquele espírito encarnado que ali estava. Pedro, Pedro. A gente ignora se esse nome é o nome daquele espírito na reencarnação em que ali se encontrava. Pode ser que seja o nome pelo qual ele era conhecido na situação que o fez envolver-se
com a entidade que ele chegava. Ela tem uma propulsão tão grande para o espírito encarnado que ali está, para o que vai ser atendido, que ele solta um grito agudo e cai. A mãe não tem nenhuma condição de evitar aquela queda brusca. Ele vai ao chão. O Clementino orienta, então, Raul Silva, o dirigente encarnado, a que promova a transferência do Pedro para uma sala próxima, fazendo com que ele fique, assim, isolado do grupo que ali estava trabalhando. E é Dona Celina, não acho que não poderia ser ninguém diferente, quem vai ser a encarregada de ir até o novo ambiente. Veja, a reunião está transcorrendo, surge a questão, ela precisa ser tratada, eles tiram todas as pessoas da sala, que são a mãe, o jovem e Dona Celina, certamente com a ajuda do Raul e de mais alguém que transporta o Pedro, porque atender àquela situação ali, com o grupo, não se faria desejável. Nós vamos perceber, pelo transcurso da narrativa do André Luiz, que isto não seria desejável e nem possível, porque não há como evitar que aquele assédio desenvolvido pela entidade que chegou deixe de ser correspondido pela entidade que está ali reencarnada. Então, são dois espíritos, um na realidade espiritual, o outro na realidade em que nos encontramos, que possuem entre si um vínculo tal, de tal ordem, que não havia muito o que fazer, exceto permitir aquela aproximação, aquele resultado que nós vamos constatar e, acima de tudo, a obtenção do ensino que o Aulus nos vai oferecer sobre a situação. É muito, muito dolorosa a realidade, e eu tenho a impressão que, para preservar até o ambiente, que houve a decisão de retirá-los dali. Então, eles saem, são levados a um outro cômodo, onde o Pedro é, então, deitado, ele fica colocado em posição que lhe permita ser, de certa forma, atendido, mas as descrições que o André Luiz faz sobre ambos são, assim, da gente pensar muito, né? O Pedro estava jugulado, a jugular, isto é, agarrado de tal forma que quem olhava da realidade espiritual, como os nossos amigos estão olhando, tinha a ideia de que ambos estavam fundidos um no outro. E eram dois contendores engalfinhados numa luta feroz. Essa expressão, ela é bastante forte, enérgica, para nos mostrar que ambos tinham reciprocamente algo a ser ajustado em relação ao outro. Não se trata apenas e tão somente de um verdugo e uma vítima. Nós estamos, enquanto encarnados, e presenciando o relato
ou quando temos a chance de presenciar situações assim, vendo apenas um aspecto da situação. Porém, os nossos amigos estão nos descrevendo como é que a realidade mais ampla vê o tipo de intervenção assim dentro de um atendimento mediúnico, né? E quando André Luiz tem a chance de nos trazer a sua ideia sobre aquilo, ela vai ser depois um pouquinho reforçada, mas muito mais ampliada pelo Aulus. Ele caracteriza aquilo como sendo um ataque epilético, né? Ele se vale da noção clássica que esse tipo de alteração experimentada, segundo a ciência, no funcionamento do cérebro, ela não é uma situação que foi causada por aquelas situações mais conhecidas, febre, drogas, eventuais distúrbios metabólicos. Para a ciência, a epilepsia pode ser causada por lesões cerebrais que decorrem ou de uma pancada que a pessoa recebeu, ou de uma infecção, como a meningite, é um dos casos clássicos que aparece. A questão ligada à presença de ovos de solitária no cérebro, né? A neurocisticercose, cercose também é apontada. Abuso de bebidas alcoólicas, o abuso de drogas. Outras vezes se entende que isto é decorrente de algo que tenha ocorrido antes ou durante o parto. São diagnósticos apresentados pela ciência que tem a sua visão materialista, entendendo que o homem é o corpo. Porém, quando a gente procura os livros destinados a nos dar explicações a respeito do que venha a ocasionar a epilepsia, é encontrável com uma facilidade imensa. Eu fiz essa pesquisa e mais de uma vez para ver se eu não havia incorrido em erro, porque ao lado dessas hipóteses que são enumeradas, a maioria dos autores que eu pude consultar diz: não é possível conhecer as causas que deram origem à epilepsia. Não é possível conhecer. Então, existem fatores que muitas vezes são encontrados em pessoas que apresentam os sintomas caracterizados por diferentes crises, diferentes formas de crises. Pode ser a crise convulsiva, pode ser a crise que é qualificada como de ausência. Há uma crise que se manifesta no sentido de que a pessoa fique muito alerta, fazendo movimentos automaticamente, sem que se consiga ter um controle a respeito disso. Há crises que levam a quedas ao solo, levam a contrações. Ali, crises que relatam perturbações visuais ou auditivas, alterações de memória, mas a origem, os manuais que eu pude ver apresentam como sendo algo difícil, para não dizer quase impossível de se identificar. André Luiz, que houvera sido médico, Hilário também, vai fazer agora uma descrição
que corresponde muito àquilo que nós encontramos, então, nos manuais. Porque ele diz: aquele homem que estava ali, chamado de Pedro, tinha a face transfigurada por uma palidez indefinível. Ele tinha os músculos de tal forma tetanizados, contraídos, que era possível perceber, né, a sua cabeça como que diferenciada. Tamanho o grau de rigidez que ele aparentava. Tinha os dentes cerrados e tinha efetivamente a cabeça para trás. Os braços ele descreve como dois galhos de um arvoredo retorcidos pela tempestade. Então, o quadro daquele jovem, daquele rapaz que estava ali sendo atendido, era um quadro de alguém que experimentava uma mudança que, para André Luiz, olha, bate com o que eu conheço sobre epilepsia. São sintomas que caracterizam a crise epilética. A dona Celina, juntamente com a mãe, aproveitando que aquele corpo se mostrava rígido, conseguem acomodá-lo na cama. Porém, a partir daí, ele experimenta convulsões que se estendem até os olhos e que vão se mover em reviravoltas contínuas. Aquela expressão facial vai acusar agora uma vermelhidão que demonstra as suas faces totalmente alteradas. A sua respiração, registro André Luiz, vai ser angustiada e ele não vai conseguir reter os líquidos que tinha no corpo. Ele usa a expressão: os esfínteres se relaxavam. Essas estruturas musculares que nós temos em forma de anel e dispostas em alguns órgãos do nosso corpo, elas ajudam, elas permitem o controle da abertura e do fechamento desses canais naturais do corpo. E esses orifícios, eles perdem o controle, o que significa que ele estava ali de uma maneira completamente perdida. Era um corpo que o André Luiz diz entranhado, entranhado também pela coparticipação daquele que o perseguia. O que ele falava, o obsessor, eles ouviam, mas o Pedro não conseguia externá-la. Nenhuma das palavras era repassada. Então, eles ouviam o que estava acontecendo, mas para quem olhasse o Pedro, viria um corpo experimentando uma crise qualificada aqui como epilética, e essa crise levava ao atendimento de maneira a tentar prestar um socorro para o corpo, ocupado pelo espírito do Pedro, mas também partilhado naquele processo pelo do seu obsessor. O que André Luiz chama a nossa atenção é que a dona Celina, em princípio,
se dirige ao doente e, vendo que a situação era grave, ela começa a registrar também a presença do perseguidor. E, em razão disso, o André Luiz faz a nota no sentido de que ela, então, não se entrega à atividade mediúnica. Vocês se lembram do caso anterior, por ela atendido, há 2 casos atrás, daquele senhor que havia, depois do carnaval, aberto lá o chuveiro a gás e, pelas suas condições de falta de sobriedade, acabou por desencarnar em face da inalação do gás. Vocês se recordam que Dona Celina foi a primeira a sair em busca de atendê-lo. Deixou que ele, de certa forma, tivesse um controle do seu corpo para que pudesse ser atendido. Aqui, agora, certamente pela sua experiência, mas também possivelmente intuída pelo Aulus e pelo Celestino, ela não vai permitir a sua manifestação por intermédio do aparelho mediúnico. Ela tenta, de todas as formas, ajudá-lo, né? Então, vai se dirigir a ele, vai dar vibrações de carinho, de amor, de atenção, como era da sua natureza. Entretanto, sem dar passividade, sem permitir que ele, por seu intermédio, pudesse participar das atividades naquele momento, né? O obsessor gritava palavras como vingança, prometia fazer justiça pelas próprias mãos, e isso tudo acaba sendo registrado por eles que ali estão como sendo algo que demanda uma atenção muito grande, né? O André Luiz descreve essa ligação entre eles pelos registros que vão deixar no aparelho físico ocupado pelo Pedro, né? Ele diz: há uma massa fluídica escura envolvendo o córtex cerebral do Pedro. E ele afirma, para a gente entender claramente, ele não tem, em razão desse envolvimento, capacidade alguma de ter o domínio sobre si próprio. Não tem. Ele está entregue, possuído, esse é o sentido da expressão possessão, possuído e também envolvido. Esse é um outro ponto que nós temos que deixar anotado para a gente voltar nesse assunto, e vai ser possível voltar mais adiante, quando os nossos estudos seguirem. Ele está sendo possuído e também possui, também se engalfinha com aquele que o está obsidiando. O Aulus, antes da gente mudar para o segundo bloco, são 3 os blocos que nos oferecem a chance de estudar. Esse primeiro já é o do atendimento, então a gente não tem nada prévio esclarecendo, tem a chegada de alguém que envolve outro que está ali, o reconhece, quer se vingar, e o outro luta contra isto, porque entre eles há efetivamente um vínculo. O Aulus, então, faz uma observação que dá o título do capítulo que a gente está estudando. Ele chama a chamada possessão
completa, ou a epilepsia essencial. Da maneira como a descreve a medicina, é aquela em que todos os sintomas passíveis de observação do ponto de vista médico são encontráveis, desde a expressão facial modificada, a questão das convulsões detectáveis pelo exame do globo ocular, a questão ligada à rigidez que o corpo adquire, a questão da liberação dos líquidos pelo corpo. Eu tive a chance de, na minha existência presente, ter que atender, não do ponto de vista espírita, mas pessoal, alguém que tinha crises de epilepsia enquanto estava na aula. E ela pressentia que tais crises viriam e experimentava uma vergonha muito grande, um constrangimento enorme. E, aos poucos, nós fomos fazendo amizade, porque ela era minha companheira de estudos, e ela, então, se abriu a mim e a outra pessoa que convivíamos, no sentido de que as crises me deixam em estado, assim, irreconhecível, né? Eu só peço para vocês que, se algo me acontecer, que vocês me socorram, procurando me ajudar, erguendo a minha cabeça, não deixando que a minha língua, que eu morda a minha língua, que eu tente cortá-la, porque isso já aconteceu e ela se feriu muito. Se puderem me colocar num lugar em que eu possa voltar, enquanto eu não volto. Então, é uma sensação assim de completa impotência que a gente experimenta, porque o chamar, o tentar recobrar a consciência é um processo que tem o seu tempo, certamente decorrente de muito do que a gente vai aprender agora. O Aulus, então, começa justamente explicando essa questão do ponto de vista da neurologia, do ponto de vista da informação que o conhecimento médico nos levou. Considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os seus centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da máquina densa, porque em espírito ele está arquivando as particularidades dessa situação em que se encontra e vai, com isso, enriquecer o patrimônio da sua própria experiência. O André Luiz, entristecido com aquele quadro, ele, então, vai questionar o Aulus, assim como o Hilário também, dizendo: me diga uma coisa, esse cara que nós estamos vendo, ele tem uma espécie de um transe mediúnico? Veja como ele está estudando nos domínios da mediunidade, vê aquela pessoa envolvida, visceralmente envolvida
por um espírito com o qual ela também se confronta. Ele diz: é um transe mediúnico? O mentor concorda. Nós presenciamos um ataque epilético, segundo define a medicina. Entretanto, nós somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor. Olha que interessante essa palavra, porque nós temos duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Então, são dois espíritos envolvidos por não haverem se perdoado. Por não haverem se perdoado. E ele, então, avança na explicação. Nessa aflitiva situação que nós estamos vendo agora, o Pedro se encontrava em regiões inferiores, antes da presente reencarnação, que para ele foi o remédio. Ele usa a palavra bênção, né? Mas é um remédio. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram, a palavra é clara, rolaram, engalfinhados, nas zonas purgatoriais, em franco duelo. Presentemente, diz ele, melhorou. Qual ocorre em muitos processos semelhantes, os reencontros agora são mais espaçados. E aí, nós temos a chance de ver esse fenômeno que vocês observaram. Por quê? Porque o Pedro ainda traz o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. É uma luta, uma luta. E é uma luta que não começou naquele instante. Aquele, ao que a gente constata agora, observa agora, é um instante em que foi possível ter um controle, administrar uma situação, mas que não está perto de ser resolvida. O que acontecia na realidade espiritual, com a reencarnação de um deles, deixou de se manifestar. Entretanto, o perdão recíproco não foi ofertado. Nem aquele que está fora da matéria, nem o que está a ela ligado para mais uma experiência, se ajustou. E, a partir daí, nós temos, então, que entender o recado que o próprio Jesus nos deixou, no sentido de que, em relação àqueles que são os nossos inimigos, era preciso exercer a compreensão e o perdão. Não vibrar na mesma faixa que o inimigo vibra. Não ter as mesmas ações que aquele que não nos é simpático tem. Porque nós agimos no sentido de prejudicá-lo. E a aceitação das nossas desculpas, da nossa nova postura, não foi por ele capaz de ser desenvolvida. Aqui, no caso, a gente percebe nitidamente que ambos não se perdoaram. Ambos não se perdoaram. O final dessa primeira etapa acontece a partir do momento, então, que a Celina eleva o pensamento em prece, no que é acompanhada pela mãe do Pedro, e as suas frases permitem que certa qualidade de fluidos vá envolvendo os dois participantes no conflito. O perseguidor é como que afastado a partir de fluidos que a dona Celina emite,
certamente amplificados pelos amigos espirituais que ali se estavam. E ele, então, desprende-se de Pedro, que volta a ter no próprio corpo algum tipo de tranquilidade, algum tipo de tranquilidade. E isso faz com que os que estão de prontidão ali para ajudar o grupo, que eles tomem a iniciativa de afastar aquele espírito de maneira a que ele seja levado a um local que ele denomina um local de emergência. Termina o atendimento com Dona Celina ofertando um pouco de água magnetizada. A mãe, extremamente assustada do Pedro, com mais um episódio das suas crises. Vejam vocês que nós estamos diante de uma manifestação espiritual bem definida, bem enquadrada, como sendo dentre aquelas que chamamos mediúnicas, porém, numa categorização em que aquele que se envolve com uma entidade desencarnada em desequilíbrio é tão ou mais desequilibrado do que ela. Do ponto de vista médico, há que se dizer, qualificar. E estamos diante, então, de uma epilepsia, uma crise epilética, para a qual eventuais manifestações de natureza corporal poderão ser melhor controladas à custa de um severo acompanhamento naquele que busca o atendimento. Mas o débito, aquele que ocasionou a ligação entre os dois, esse débito não está quitado. E porque não está quitado, o tempo é que vai ser o encarregado. Esse bloco se fecha e começa, então, para nós, agora, o bloco mais interessante. Eu sei que os casos impressionam, instigam, mas o objetivo do livro, ao lado de narrá-los, e para isso existem inúmeros livros que narram casos de envolvimento espiritual, o importante vem no ensino que nós vamos receber a partir de uma situação como essa. E o ensino não vai tardar. Ele já apareceu, de certa forma, quando foi possível observar a manifestação, quando se foi possível saber do que se tratava, quando se foi possível saber da exata qualificação de efetivamente exercício da atividade mediúnica, só que de maneira não adequada, não controlada, não proveitosa, e a gente agora passa a aprender. O André Luiz retoma, o Hilário. O André Luiz já havia perguntado se era, sim. Agora o Hilário quer saber qual a categoria do Pedro como médium. Olha, você pode levar que ele é um médium, mas mais do que isso, não vou dar um nome. Ele é um espírito endividado a redimir-se. Mas se ele não pode desenvolver-se mediunicamente, o Aulus dá um sorriso e diz: desenvolver, se você pegar o sinônimo, quer dizer retirar o invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim, compreendendo, é razoável que Pedro
antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Ninguém constrói parede sólida sobre bases inseguras. Ele precisa primeiro tratar de se curar-se. Depois disso, o Hilário, vocês sabem, sempre provoca perguntas que a gente certamente reproduziria. Se ele não tem chance de melhorar, por que é que ele vem aqui? Aqui não é uma casa mediúnica, isso vai ajudar? E o Aulus, então, corrige. Evidente que sim. Aqui ele vai ter forças para refazer-se. É como se eu pudesse pegar uma planta raquítica e desse a ela o adubo de que ela precisa. Dia a dia, tendo contato com amigos orientados pelo Evangelho, ele e o seu desafeto vão incorporar abençoados valores em matéria de compreensão e serviço. E isso vai levá-los a mudar gradativamente o campo de elaboração das próprias forças mentais. Vai haver um aperfeiçoamento das suas individualidades. E aí sim, a fonte mediúnica mais tarde vai surgir. E da forma mais bonita, mais limpa, ele usa a expressão cristalina, quanto desejamos. Quem tem pensamentos salutares, renovadores, pode ajudar essa dupla de sofredores para que eles se melhorem reciprocamente, particularmente nas ideias que um tem em relação ao outro. E continua o Aulus explicando: aparelhos mediúnicos não se improvisam. Como todas as edificações preciosas reclamam esforço, sacrifício, coragem e tempo. E vai mais. E sem amor e dedicação, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Vocês observaram a lista dos requisitos que ele aponta devam ser preenchidos quando a gente se dispõe a uma atividade mediúnica que é valiosa, valorosa para os fins que a atividade mediúnica é pensada do ponto de vista espírita. Médiuns, manifestações espirituais, a gente sempre insiste, nós as temos desde sempre. Qualquer livro bem sério, do ponto de vista da análise fenomenológica, vai nos mostrar com muita riqueza de detalhes as manifestações espirituais que hoje, com a visão espírita, recebem um tratamento, uma identificação, uma catalogação, um estudo muito mais profundo. Porque agora é possível identificar a procedência, é possível entender a origem. Não se trata mais de ter hipóteses, mas de identificá-las. E certas expressões que aprendemos a ouvir deixam de ser justificáveis. Não se trata, embora a presença de entidades ainda não instruídas e que dirigem organizações voltadas
para atitudes das quais terão que se libertar. É possível catalogar as expressões de manifestação espiritual de forma a estudá-las em profundidade. Então, este passo que é dado não é um passo que se improvisa. Ninguém imagina que o que acontecia no passado sem controle possa ainda continuar a acontecer num ambiente espírita. É por isso que ele diz: esforço, sacrifício, coragem e tempo. Ao lado de dois sentimentos que são fenomenais: amor e devotamento. Assim, aquele que se envolve na tarefa mediúnica, ao lado do ensino, ele vai conseguir superar etapas. Pode ser que não consiga numa única existência, mas quando se começa em tal caminho, nós poderemos amanhã, quem sabe, entender aqueles que, através da mediunidade, se comportaram ao nosso lado e se comportam, muitos deles, com uma missão, uma tarefa especial a cumprir. Olhando para o nosso Pedro, o Aulus termina essa segunda parte tão profunda de análise sobre o fenômeno mediúnico para dizer que ele, Pedro, está preso a significativo montante de débitos com o passado. E ninguém pode avançar livremente para amanhã sem quitar os compromissos de ontem. Por esse motivo, é que o Pedro traz consigo essa mediunidade, que se você agora quer uma qualificação, Hilário, eu dou. Ela é aflitiva de provação. Esse é o quadro mediúnico dele. Aflitivo de provação. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. A rigor, por isso, a gente não pode olhar o Pedro de outra forma, senão como um enfermo, alguém que precisa carinho e tratamento. Com essa observação, ele, então, reúne condições, porque eles já estão informados sobre o vínculo existente entre ambos. Não é coisa de ontem, é coisa que a reencarnação do Pedro ajudou a diminuir, a equacionar, mas não a solver, porque também ele não quer solvê-la. Vejam que são dois espíritos vinculados entre si. Causaram um ao outro inúmeros malefícios que não nos cabe aqui tecer maiores considerações. Né? A gente tem que levar em conta que certas especulações, que para nós são assim justificáveis, do ponto de vista espiritual, não. Elas precisam de acolhimento, de ajuda. É isso que eles reclamam. E isso começou a ser dado ali na nossa frente. Eu acredito, nós pegamos uma leitura de momento, né? Nós vimos o acolhimento dele, o ataque do Pedro, o apoio oferecido pela Celina, a ajuda que os amigos espirituais estavam e o estudo que eles estão desenvolvendo, que está fora dessa realidade. Evidentemente que o Aulus e eles próprios, embora não apontado, ajudaram no processo vibracional. Era importante manter aquele equilíbrio. Agora, a situação não se resolve a passe de mágica, né? Não é bateu a varinha e você resolve. Não, não é assim.
dá para perceber, pelo final da observação que o Aulus fez, o quanto a evolução de cada um de nós é um processo que demanda um tempo imenso e muito esforço da nossa parte. Porque aqueles aos quais prejudicamos podem não ter, como muitas vezes não têm, e o que eu peço sempre é que nós nunca adotemos tal comportamento, não exercitem o perdão. Então, nós temos tantas falhas, e digo isso a meu respeito, que não dá para ficar ofendido com o comportamento de alguém. Não tem porquê. Então, se alguém, de certa forma, no desequilíbrio que se encontra, me ataca, eu preciso demonstrar que o que eu já aprendi não me faz desequilibrar-me. Só isso. Eu não vou ser desequilibrado. Porque já bastam os equívocos que eu cometi. Eu não quero outros. Não tenho por que ter outros. Qual a razão de ter outros? Nenhuma. Não é nem boa política para mim. Por que vou ter mais? Não, deixa como está. A gente aguenta como está ótimo assim, e assim fica. Porque, do contrário, complica. Complica bastante a gente não ter paz, paz, e não lograr obter o perdão. A coisa avança no sentido de que agora a gente entra na terceira parte, né? Porque o Aulus vai se aproximar do Pedro, recolhendo informações. Veja esse gesto de colocar a mão na fronte do Pedro, como se pudesse, através daquele gesto, adquirir uma proximidade com os arquivos que o Pedro traz e todos nós trazemos em nós mesmos, para descobrir tudo aquilo que era. E ele então revela: a luta vem de muito longe. Não temos tempo agora para incursões do passado. Agora é possível reconhecer o verdugo de hoje, o obsessor que chegou atacando, como a vítima de ontem. No final, a metade do século que se findou, e era o 19, considerando a data do livro, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental particularizada permite que a gente o identifique em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor, que presentemente lhe domina as energias, era-lhe irmão. Estavam na mesma família, mas a sua esposa, Pedro, procurou seduzir. E se insinuou de tantas formas que acabou também por prejudicar o irmão em todos os interesses econômicos e sociais. Ele ficou de tal forma, envolvido por esse ataque desfechado pelo Pedro, que ele acabou sendo internado em um hospício, onde ficou aparvalhado e inútil à espera da morte. Foram anos e anos assim. Desencarnado e encontrando o Pedro com a sua mulher, ficou desvairado no ódio de que passou a nutrir-se.
Martelou-lhes então a existência e perdão, no além-túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. A companheira menos culpada foi a primeira a retornar ao mundo. E aí você está vendo, é a mãe que hoje recebe como seu próprio filho o delinquente, purificando o amor de sua alma nos braços de quem o ampara até agora. O irmão atraiçoado de outro tempo ainda não encontrou forças para modificar-se e continua vampirizando o Pedro, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. E como a demonstrar o mesmo assombro que nós sempre demonstramos quando lemos esse trecho, o Aulus continua a explicação. Penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas elas têm que acontecer. Elas são fatais. Posso até adiar, mas eu não vou me livrar. É preciso que eu, com as minhas ações, repare o mal que fiz. E aqui, a doutrina espírita nos oferece uma visão muito ampla, porque essa reparação, embora possa ser dirigida àquele a quem prejudicamos, se ele, porventura, nos perdoa e entende que nosso gesto foi um gesto de alguém equivocado, a nossa reparação acaba sendo dirigida, como principalmente é, em relação a nós próprios, que vamos buscar formas alternativas. E, através de tais formas, sem nunca reclamar, sem nunca nos entendermos abandonados, nós teremos a chance de nos ajustarmos com a lei, porque a lei divina ninguém engana. A humana, a depender da situação, dos recursos, a pessoa consegue até fazer modificar e ser poupado, mas a divina, não. André Luiz diz, é um ensinamento simples, contudo, a situação do Pedro era triste demais. E a gente experimentava um espanto que, confesso, me parece justificado. Aí, o Hilário retoma a questão do médium que ele ficou sabendo que é o Pedro. Se ele é, então, um médium torturado, o que ele pode fazer num grupo tão equilibrado como este? Vocês sabem que todas as vezes que o Aulus recebe uma colocação assim, André Luiz registra que ele sorri, né? É como se alguém que detém muito mais informações, e ele detém, muito mais experiência, e ele detém, veja o aluno, o discípulo, ainda que momentâneo, pequeno na sua capacidade de alcançar a profundidade da lição. E ele começa colocando uma frase que é uma tese facilmente comprovável com o ensino espírita. O acaso não consta dos desígnios divinos, né? Os desígnios superiores não acontecem por acaso. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. De certo, o nosso amigo aqui
possui ligações afetivas do pretérito com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto, porque o conjunto é harmonioso, é valioso, tem gente mais avançada, como a Celina, e como Raul Silva, tem alguns que estão mais atrás, como é o caso da Eugênia, tem outros que estão muito mais atrás, mas todos podem e precisam receber o concurso fraterno, principalmente quando devem se reerguer. E para aprofundar a dúvida, já que a resposta dizia ele continua porque é bom para ele e para o grupo também ajudar alguém assim, o André Luiz pergunta: ele vai se curar em tempo breve? Quem sabe? Retrucou Aulus com absoluta serenidade. Isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. Assimilar princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem de uma mente enfermiça, de uma mente enferma. Aplicando-se com devotação às novas obrigações de que será investido, caso persevere no campo de nossa consoladora doutrina, sem dúvida, ele pode abreviar o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, em se convertendo ao bem, vai modificar o todos mental do adversário, que se verá arrastado à própria renovação pelos exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé que o Pedro der. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, a se exprimirem nos fenômenos mais leves do que se denomina, e ele apresenta, a epilepsia secundária, e que por algum tempo, sob a forma de simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando, vão precisar ser trabalhados até que haja o reajuste do seu campo perispiritual e dele próprio, enquanto espírito. O Hilário diz: é um trabalho longo? Quem pode penetrar a consciência alheia? É a pergunta que o Aulus lhe faz. Com o esforço da boa vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas, de muitas dores, mas isso é uma questão pessoal. Nós temos que estar, sim, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, vão ser amanhã valorosos, valiosos trabalhadores, porque a todos nos aguardam reencarnações de engrandecimento e de progresso. E para fechar a nossa atividade, ele deixa uma lição que é uma lição que a gente pode anotar e guardar, porque ela é uma recomendação de vida. Sabe, solta, quer dizer, construída depois de tantas análises profundas, ele nos larga uma mensagem que é bastante clara. O problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer.
Aprender sem desanimar e de servir ao bem sem nunca se cansar. Essa é uma lição que, quando a gente encontra, reflete, reúne forças para tocar as nossas dificuldades. Porque o aprendizado não nos faz, de imediato, nos vermos livres dos problemas. Eles são problemas que nós trazemos ou de ontem ou de muito tempo atrás. Então é importante aprender, identificando-se falível, com muito a ser corrigido, e não ter desânimo em decorrência disso. E, ao mesmo tempo, aliar essa nossa descoberta ao compromisso de servir no bem, no limite das nossas forças. Porque isto vai ajudar no processo da cicatrização das nossas próprias feridas. Nós aprendemos a enxergá-las e, através da nossa dedicação, nós vamos conseguir tratá-las. Toda evolução espiritual reclama esse esforço de cada um de nós. Nós temos que nos modificar. Nós precisamos nos modificar. Acho que não há lição, até agora, mais profunda e mais sintética. Os espíritos superiores têm essa vantagem de colocar em muito pouco tesouros que são, assim, imperdíveis. O problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer, sem desistir. A gente fica sabendo que, levado por alguém que tinha ascendência espiritual, o obsessor atravessa o recinto e certamente é levado para um lugar onde possa receber cuidados. A libertação, porém, não virá de nada mágico, de nada extraordinário, mas virá dele próprio. De ambos, a libertação precisará partir. Cada qual em relação ao vínculo que mantém com o outro, e ambos em relação ao vínculo que mantém. É uma lição para a gente voltar, pensar, refletir bastante, porque ela nos ajuda a compreender o processo evolutivo dentro de uma lógica que, às vezes, as pessoas não têm, imaginando que, por qualquer fenômeno mágico, aquilo vai ser resolvido. Basta a gente conversar. Não. Infelizmente, não. Toda mudança espiritual demanda muito, muito tempo. Para resvalar, a gente é rápido. Para curar, demora bastante. É o que tem para hoje. Espero você no próximo encontro para a gente dar continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Obrigado.